E aí, você tá feliz? Eu sou Diego, seu mentor, e a gente tá aqui mais uma vez. Mês de março, mês muito bom, já falei isso, mês do meu aniversário, gosto do mês de março, dia 15 eu faço aniversário. Manda um parabéns aí se você assistir esse vídeo, coloca nos comentários aí, porque esse mês é um mês especial. Vamos lá, vamos continuar aqui falando sobre os temas que têm nos ajudado no dia a dia. E se os vídeos estão ajudando você, o que a gente está falando aqui está sendo bom, coloca aí, escreve aí nos comentários. Diego, está sendo muito bom, está sendo ruim, melhora aí, melhora a sua fala, melhora a luminosidade, melhora o seu vídeo, faz alguma coisa boa aí pra gente. Se você não está gostando também, pode colocar aí, não tem problema não. A gente está aqui para te ouvir e para ajudar você para trazer um conteúdo melhor, beleza? Hoje a gente está aqui para continuar falando sobre temas que têm relação com liderança, porque, veja, a gente vem falando sobre contextos históricos, né, do povo de Israel, de Davi, como rei ali de Israel, dando as suas últimas palavras, e aí a gente parte para um livro agora que é muito bom na Bíblia, que é o livro de Reis, Primeira Reis, a Bíblia tem livro de Reis primeiro e Segunda Reis, que é o segundo livro de Reis. E ali fala muito sobre reis, né, que Israel teve durante a sua jornada ali, né, que a Bíblia vai contando as histórias. E hoje a gente está aqui para falar sobre Primeira Reis, porque é um livro que vai falar sobre o personagem desse tema. Qual que é o tema de hoje? Tomando decisões sábias. E olha que esse tema é muito bom, porque mexe exatamente conosco, né, no dia a dia, porque a gente tá tomando decisão o tempo todo. E a dificuldade que a gente tem, sabe qual que é? Tomar decisões sábias e corretas. Não é difícil? Eu passo por isso o tempo todo, não sei se você passa, mas a gente vai falar de um personagem aqui muito conhecido, que é o Rei Salomão. Rei Salomão, um dos mais sábios que já passou pela face da terra, né? Fora Jesus, aí Salomão é o homem mais sábio que a terra já teve. E foi um grande rei, filho de Davi, com a sua mãe ali, Betseba, aquela mesma Betseba que Davi peca no adultério, né? Mas não é o primeiro filho, ele morre, e depois vem Salomão aí, que é o filho de Betseba, com o rei Davi. E Salomão, ele vem com o histórico do reinado do pai, um baita reinado, né? Um dos melhores que Israel já teve, o melhor, na verdade. Então, Salomão tem esse peso. E a gente vai basicamente entrar nesse contexto aqui para falar sobre ele, mas hoje a gente queria falar sobre a questão de tomar decisões sábias. E, cara, quantas pessoas não tomam decisão por impulso? Não é verdade? Todo mundo gosta de ficar, ah não, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou... Uma hora o cara tá empolgado, eu já falei isso aqui em outros vídeos, ele faz um monte de coisa, enfim, daqui a pouco ele tá desanimado, ele não faz nada. E ele tá tomando sempre decisões por impulso e não por sabedoria. Tomar uma decisão pensada é o que faz diferença na sua vida, sabe? A vida ela é feita de decisões, a gente está o tempo todo decidindo, eu já disse isso aqui, mas umas podem ser pequenas e outras maiores, umas geram grande consequência e outras geram um pouco menor. E a decisão que Salomão toma aqui, a gente vai ler um texto, tá lá, eu coloquei aqui Primeira Reis, a gente vai ler o capítulo 3, versículo 9, olha o que diz lá. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Foi Salomão que disse isso para Deus. Deus pergunta para ele: o que você quer? E um jovem, um adolescente ali, né, virando jovem já, toma uma decisão de pedir ao Senhor discernimento para tomar as decisões, sabedoria, como muitos dizem. E como pode, né, um jovem tomar essa decisão? Muitas pessoas falam disso. Nossa, mas como que Salomão fez isso, né? Talvez se você é adolescente, está assistindo o vídeo, será que você faria isso? Deus pode olhar para você e falar: pede qualquer coisa que eu te dou. Você pediria sabedoria? Talvez por ter já o contexto de Salomão, sim, né? Mas provavelmente você não pediria. E isso tem muito a ver com as palavras de Davi que a gente falou no outro vídeo. Davi, ele, nas suas palavras sábias finais, ele deixa uma coisa muito clara.
que a justiça e o temor ao Senhor tem muita relevância no governo dele. E Salomão pega essa dica e fala: opa, se meu pai governou e disse que a melhor coisa é ter a sabedoria de Deus, ou Deus ali, o temor dele para tomar a decisão, eu vou por essa linha. Deus, eu quero discernimento e sabedoria para tomar as decisões para esse povo. E é a melhor decisão que Salomão toma, sabe? Porque Salomão, ele começa a governar de uma maneira fantástica. Vem pessoas do mundo inteiro ouvir Salomão. A Bíblia relata certa vez uma rainha chamada Rainha de Sabá, e ela vai escutar Salomão. E quando ela chega lá, ela diz: nossa, o vestir dos criados, o assentar do seu lugar ali, de onde eles estavam, as roupas, a vestimenta, a arquitetura, tudo ali, o como Salomão falava, ela ficou impressionada, que ela deixa para ele uma fortuna absurda, equivalente a milhões no dia de hoje, de ouro e várias pedras preciosas. Ela deixa um tesouro riquíssimo para Salomão, porque ela fica impressionada com tudo que ela vê. E olha que ela era uma pessoa influente, muito forte ali naquela sociedade, porque ela era uma rainha, né, de uma região bem conceituada. Então, Salomão governa com essa sabedoria. E aí vamos trazer para os nossos dias: por que será que hoje a gente tem tanta dificuldade de ter pessoas com essa mesma visão de Salomão governando, numa liderança ou tomando as decisões com sabedoria? De fato, está muito difícil hoje, né? A gente encontrar pessoas que governam dessa maneira, buscando a sabedoria e o temor, né? Na verdade, o futuro está muito ligado a como você lidera as suas coisas, como você conduz as suas coisas e toma as suas decisões. Se você faz de qualquer maneira, com certeza o seu futuro não será o melhor. Você terá consequências nele. Então, por isso que eu queria trazer alguns pontos aqui para a gente refletir. O primeiro é o princípio por trás do texto. Para pensar um pouquinho o que o texto traz. O texto está dizendo, basicamente, que Salomão assume o trono. E ele era jovem e não sabia o que fazer, mas uma coisa que ele percebeu é que muita gente, na verdade, ignorava isso, né? É que sem a sabedoria, o poder ele ia destruir Salomão. Você já parou para pensar nisso? Que ter poder pode destruir você se você não tiver sabedoria? Eu sempre falo aqui, vou falar de novo, a frase do tio do Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Você pode destruir pessoas e lugares com o seu poder se você não souber usá-lo. Então, Salomão entende isso de maneira muito clara e antes de governar as pessoas, ele diz isso. Ele quer capacidade e sabedoria para decidir corretamente. Antes de você liderar alguém, antes de você assumir um papel, você precisa pensar nisso e tomar essa decisão. Falar, olha, eu vou assumir esse papel, mas eu quero assumir essas pessoas e tomar decisões com sabedoria. Eu não queria fazer de qualquer jeito. Porque isso vai mudar a forma com a qual você conduz as pessoas. E eu queria trazer para a prática aqui do dia a dia, você mesmo que não é um líder, talvez você está tomando suas decisões na vida aí de qualquer maneira, sem pensar. Começa a pensar um pouquinho, faça com calma, tome a sua decisão com sabedoria, pensa nas consequências, para um pouquinho, analisa, se precisar põe num papel. As pessoas hoje compram as coisas, tomam decisões financeiras por impulso. Eu vou comprar um carro, uma casa, só compra. Não, senta lá, faz uma continha, vê se isso vai pesar no orçamento, vê o quanto você vai pagar naquele financiamento por anos, o quanto faz sentido você pagar juros para o banco ao invés de você talvez se planejar um pouquinho melhor, ou seja uma casa. Hoje é difícil comprar à vista, mas se você entrar no financiamento, se programa para pagar a última parcela e aquela que você está pagando, porque, por exemplo, com dinheiro de talvez metade de uma parcela que você paga do seu financiamento hoje, você consegue abater 3, 4, 5 parcelas. Você entende isso? Como é importante você pensar na decisão que você toma?
não é só tomar por impulso, é ter sabedoria, tomar uma decisão com sabedoria. Eu estava recentemente aqui numa reunião, né, enfim, reunião de condomínio mesmo, a gente discutindo alguns pontos ali, e eu fui porque eu queria muito colocar a placa solar em casa, enfim, uma série de coisas, e uma das coisas que a gente não tinha pensado ali, né, o quanto a gente poderia usar de um dinheiro que entraria para o condomínio para que a gente pudesse abater o valor que a gente estava comprando algumas placas solares para colocar energia no condomínio. Cara, é uma decisão com sabedoria para a gente poder talvez trazer um benefício de maneira inteligente. Então, parar, pensar e tomar uma decisão com sabedoria é melhor do que agir por impulso. Então é isso que eu queria que você pensasse hoje aqui. Peça sabedoria antes de pedir poder. Faça isso, porque se você fizer isso, você consegue crescer de uma maneira sustentável, você consegue assumir o seu papel de uma maneira mais longa e duradoura. O seu papel vai durar por muitos anos, sabe? Muita gente quer um crescimento rápido, posição, influência e resultados. A gente já falou disso aqui várias vezes, mas as pessoas não investem em preparo interno ou não investem nelas mesmas, sabe? Para eu poder estar aqui falando com você, trazendo conteúdos, falando sobre várias coisas, eu antes me preparei, eu fui atrás da informação, eu fui buscar, eu fui viver, tem coisas aqui que eu compartilho que eu mesmo vivi, tem coisas que eu fui estudar. Eu passei anos da minha vida estudando várias coisas para poder falar um pouquinho para você sobre algumas coisas aqui. Então, não tem a ver, eu não acordei de um dia para o outro e falei assim, agora eu vou começar a fazer uma série de coisas e gravar vídeos e trazer conteúdo. Não, eu precisei me preparar. Então, as pessoas, elas não estão se preparando para isso, para assumir uma posição, para fazer um projeto, para cuidar de uma família, para assumir uma responsabilidade. O cara casa hoje, ele não sabe nem como que ele vai sustentar a casa. O cara casa hoje, ele não se preocupa se ele vai ter um convênio médio para a esposa, se ele vai ter uma condição financeira de arcar com as despesas da casa. Ele não se preocupa se hoje ou amanhã ele quer ter filho ou não, se um filho vai ser importante, se isso vai trazer um benefício para a família. Sabe, você faz um negócio, compra uma empresa, toma uma decisão sem pensar na consequência, troca de carro só por trocar. Você não pensa nas coisas. Então, invista em preparo e sabedoria para você tomar suas decisões. Sabe, sabedoria tem a ver com enxergar além do momento, é você olhar lá para frente, é sempre uma visão acima, é considerar consequência, é entender pessoas, é saber o que aquilo causa, é pensar dessa maneira. Isso vai te ajudar muito a tomar decisões com sabedoria. O poder ele vai ampliar quem você é, né? Na verdade, assim, o poder vai te dando mais corpo, você vai ficando mais visível, mas eu costumo dizer que tem pessoas que estão numa posição ou assumiram um poder que, na verdade, elas não estão preparadas ou prontas para isso. Não quer dizer que a gente é muito mais capaz, mas, de fato, existem pessoas que não estão preparadas para assumir um papel de liderança ou uma posição, porque elas não têm sabedoria e preparo. Certa vez eu conversei com uma líder, né? Eu liderava os líderes em uma condição e ela começou a dizer para mim várias coisas. Não, porque eu preciso dessa posição, eu sempre fui líder, eu tenho que ser líder, eu quero ser líder porque ser líder para mim é isso e aquilo. E eu disse para ela assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Você já parou para pensar por que você está na posição que você está? Ou qual é a importância desse papel que você tem? Porque liderar não é só ter o papel, as pessoas não precisam te olhar como líder só, elas precisam te reconhecer como tal. E hoje você não está pronta para ser uma líder. Hoje você precisa ser cuidada e não cuidar. Então, existem líderes que precisam ser cuidados, tratados, ajustados, para depois assumir uma posição de liderança. Salomão assume uma posição aqui, mas ele é inteligente, ele diz, eu preciso de sabedoria, Deus, para depois eu liderar esse povo que o Senhor me deu, que é um povo tão importante. Meu pai me mostrou isso. Então, ter uma posição, um cargo, não faz de você um líder. Ter uma posição é só simplesmente o cargo que você está naquele momento. Não quer dizer que você esteja pronto para aquilo. Várias pessoas não estão prontas para a posição que elas estão. E eu falo em vários
várias esferas da sociedade. Existem presidentes, líderes de governos que não estão prontos para assumir aquele papel. Existem pessoas em papéis, por exemplo, de juiz, de justiça, que deveriam governar sem enxergar e eles governam enxergando, eles querem agir com parcialidade. Existem, por exemplo, pessoas num papel de senadores, deputados, que infelizmente eles estão naquele papel, mas eles não têm sabedoria para lidar com aquele papel. Isso acontece em nações no mundo, não é só no Brasil, gente. Então, ter um poder, uma posição, não diz que você de fato está pronto para isso. O problema, na verdade, não é ter autoridade, é ter autoridade sem um preparo. Isso é o problema. Não assuma um papel sem estar preparado para isso. Queria muito que você gravasse isso. Outro ponto que eu queria trazer é que ouvir antes de decidir é muito importante. Já falei isso várias vezes aqui, mas vale repetir. Salomão entendeu isso e ele falou: eu preciso ouvir primeiro, para depois eu começar a fazer alguma coisa. Salomão, na verdade, pediu um coração compreensivo, né? Capacidade de ouvir. Eu quero compreender, ouvir. Cara, os líderes não ouvem as pessoas. Eles estão pensando na resposta que eles vão dar para aquela pessoa. Eles estão pensando na consequência daquilo tudo que ele está ouvindo e como que ele resolve aquele problema. Ou como que ele tira da frente aquela pessoa que trouxe aquele problema. Eles estão, infelizmente, saturados, eles não querem ouvir. E uma das coisas que eu tenho praticado cada vez mais na liderança, eu tenho percebido isso, é a escutativa mesmo, cara. Estudei isso para poder aprender melhor, né? Então, praticar a escutativa é escutar tudo primeiro, absorver tudo aquilo, raciocinar e dar uma posição e uma resposta, ou talvez até dizer: tá bom, vou pensar e te falo. Não há problema em você fazer isso. O que eu percebo nos líderes é que eles estão ouvindo as pessoas e eles já estão querendo tirar da frente aquele problema e resolver aquela situação. Então, ouça mais se você é um líder. Ouvir é muito importante. Ouvir reduz conflito, ouvir evita desgastes desnecessários, erros desnecessários, amplia a sua perspectiva de você poder entender tudo aquilo para dar uma resposta e não dar uma resposta de bate-pronto. É aquilo que eu falei da reação, né? Tem a ver com ouvir. Muitas decisões ruins, elas podem ser evitadas com, na verdade, uma pergunta muito simples. Eu realmente entendi toda a situação, ou tudo que foi me dado ali? Você já está fazendo isso, líder? Você precisa fazer. Se você não é líder, se você é uma pessoa normal, comum, né? Que não, comum, assim, tanto faz, né? O líder também é uma pessoa comum. Eu digo no papel que você exerce. Se você é uma pessoa que não é um líder, eu queria que você entendesse que você precisa entender o todo para dar uma resposta. Não dê resposta sem entender toda a situação. Quem escuta pouco decide mal e quem escuta bem decide melhor. Isso é mais pura verdade no dia a dia. Se eu escuto mais, eu decido melhor. Então eu queria muito que você escutasse mais para tomar uma decisão, tomar a melhor decisão. E por último, consequência de decisões precipitadas. Sabe? Toda consequência é gerada quando você toma uma decisão precipitada. Cara, é um efeito em cadeia, né? Você começa a tomar uma decisão errada aqui, aí você toma outra ali, você toma outra, você vai gerando uma série de decisões precipitadas que vão gerando problemas e consequências na vida, seja de um líder ou de uma pessoa que tomou decisões precipitadas. Algumas consequências, na verdade, elas vão aparecer de maneira mais rápida, né? E outras vão levar anos. Pode ser que demore anos para surgir uma consequência. Davi, por exemplo, quando ele peca com Betseba, ele tem uma consequência depois de anos na sua família, né? Salomão também toma decisões erradas e isso gera nele uma consequência. A partir do momento que ele deixa de seguir o que Deus pediu, ou aquilo que Deus ordenou para ele, ou disse para ele, ele começa a tomar decisões erradas. Então, é melhor você pensar. Talvez todas as decisões que você toma que não são boas, é importante que você pare um pouquinho para tomar essa decisão. O problema da pressa, na verdade, é que ela sempre vai ignorar o longo prazo, né? A pressa, ela sempre vai querer a resposta rápida, o resultado rápido, aquilo que você quer de uma maneira rápida. Ela nunca vai pensar no longo prazo. Eu sempre costumo dizer, falar das ações aqui, né? Quem investe em ações, o correto a se fazer, né? O que os investidores dizem é sempre pensar ao longo prazo. Ah, saiu uma notícia, é muito por notícias, né? O mercado é muito movido ali por questões de especulações. Então saiu uma notícia, bolsa cai, saiu outra, sobe. Ano de eleição,
É uma oscilação gigante. Sempre pensar a longo prazo é importante. Então, na sua vida, isso também é a diferença. Pensar a longo prazo. Na verdade, não é sobre ter as respostas, né? É sobre evitar decisões tomadas apenas no momento da emoção e naquele momento que você está ali para decidir, empolgado. Faça com calma, beleza? Queria finalizar dizendo para você que Salomão ele podia ter pedido poder para Deus. Ele podia sim ter pedido qualquer coisa, mas ele optou por sabedoria. Foi muito bom ele ter tomado essa decisão, porque isso mudou o rumo do reinado dele. O reinado dele foi um reinado conhecidíssimo, né? O templo de Deus foi erguido por Salomão. Muitas pessoas conheceram e ouviram falar de Salomão, grandes riquezas Salomão teve. Isso mudou o rumo, de fato, do seu reinado. Assim. Eu quero que você feche pensando muito naquilo que faz sentido para você quando você vai tomar uma decisão. Pense sempre na consequência futura. Eu queria fazer uma pergunta. A consequência daquilo que você tomou uma decisão precipitada foi positiva ou negativa? Começa a refletir sobre aquilo que você já tomou decisão. Toda vez que você tomou uma decisão precipitada e rápida, foi bom ou foi ruim? Eu queria muito que você falasse sobre isso nos comentários, porque é muito importante ouvir você, se essa consequência gerou algo bom. Claro, pode acontecer, tá tudo bem, mas pode acontecer o contrário também e geralmente você vai ver isso a longo prazo, tá bom? E eu queria muito que você tentasse sempre optar por tomar decisões com mais sabedoria, porque isso vai ajudar você na sua caminhada. Fechou? Grande abraço, continue feliz e tamo junto.